Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão e a proposta dessa série de vídeos é comentar a lição bíblica da CPAD do terceiro trimestre de 2025 com o tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Um comentário sobre o livro de Atos. E hoje a nossa lição número 3 do dia 20 de julho de 2025. Uma igreja fiel à pregação do Evangelho. O áudio da nossa lição se encontra em Atos capítulo 3, versículo 12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? E a verdade prática diz assim: a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. Então, hoje a lição comentará sobre a pregação do Evangelho e o poder do Espírito Santo que atuava na vida dos apóstolos. Eles tinham a autoridade da palavra e o poder de Deus para confirmar aquilo que eles estavam pregando. Tanto é que no primeiro evangelho a ser escrito, o evangelho de Marcos, no último versículo do livro, capítulo 16, versículo 20, diz que, tendo eles partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então eles pregavam a palavra com a autoridade que Jesus lhes deu e também mostravam os milagres, os sinais para confirmar a palavra. E o tópico 1 da nossa lição, uma igreja que prega as Escrituras. A palavra pregar quer dizer anunciar. Jesus falou para os discípulos na grande comissão em Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Então Jesus estava dizendo para eles anunciarem o evangelho. E a parte 1 do tópico 1, as Escrituras revelam a Deus. Em Atos capítulo 2, nós temos o revestimento do Espírito Santo que aconteceu ali para aquelas 120 pessoas que estavam buscando a Deus. E a manifestação foi tão barulhenta, foi tão tremenda, que a multidão que estava em volta ali, porque era a época de Pentecostes, uma festa de Israel que reunia muitas pessoas, o povo achou que eles estavam bêbados. E Pedro, se levantando, cheio do Espírito Santo, começou a pregar a palavra para eles. Pedro negou que seguia Cristo quando lhe interrogaram depois da prisão de Jesus. Pedro, com medo, não disse que era seguidor de Cristo, mas agora, cheio do Espírito Santo, se levantou e pregou para aquela multidão que Jesus de Nazaré era o Cristo. E ele usou as Escrituras para balizar a sua mensagem. Ou que aquilo que estava acontecendo era uma profecia de Joel que estava se cumprindo, que nos últimos dias o Espírito de Deus seria derramado em toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Era o derramamento do Espírito que Joel havia profetizado. Falando sobre a ressurreição de Jesus, Pedro cita o Salmo 16, verso 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Cita o Salmo de Davi, o Salmo 110, quando Davi diz: o Senhor é meu Senhor, assenta-te à minha mão direita até que ponha os teus inimigos por escabelo. Isso é uma mesinha de colocar os pés, o escabelo dos teus pés, mostrando que Jesus teria vitória sobre todos os inimigos. Então Pedro mostrava para aquela multidão que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Filho de Deus, o Messias esperado, com o poder da autoridade de Deus, balizado pelas Escrituras. Uma passagem muito marcante da Escritura que revela a Deus é aqueles dois discípulos ali a caminho de Emaús, no capítulo 24 de Lucas, onde que conversavam entre si o que havia acontecido em Jerusalém, quando Jesus, que não se revelou a eles, veio ali conversar com eles e perguntou o que estavam dizendo. Eles questionaram Jesus, falando de tudo que tinha acontecido, e então Jesus lhes disse: honestos e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória?
Quando Jesus chama eles de nécios, está dizendo tolos, vocês são pessoas sem entendimento. E quando chama eles de tardos de coração, está dizendo que eles são lentos, demorados para acreditar. Então Jesus começa, através de Moisés, através dos profetas, mostrar que tudo aquilo deveria acontecer para que Cristo fosse exaltado. Convidaram Jesus para cear com eles. E assim que Jesus partiu o pão com eles, ele desapareceu. E eles ficaram falando um para o outro. Porventura, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Então entenda, eles viram ali no partir do pão que era Jesus. Quando você busca Deus pelas Escrituras, Deus vai se revelar cada vez mais a você. Parte 2 do tópico 1. As Escrituras testemunham a Jesus. Bíblia é a palavra de Deus. Deus é o autor da Bíblia. Êxodo capítulo 20, versículo 1, diz que Deus falou todas as palavras. Então Deus dita a Bíblia? Não, entenda o seguinte, ali foi o caso de Moisés, que Deus falou pessoalmente com ele. Mas como diz em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, que nenhuma profecia foi produzida por vontade de homem algum. Mas santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, que é Deus, enche eles da sua presença e eles escrevem a palavra de Deus, porque Deus é o autor. Aí, como é o Espírito Santo que inspira esses homens, o Espírito Santo é o intérprete da Bíblia. Deus é o autor, o Espírito Santo é o intérprete. João capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, no nome de Jesus, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos lhes falei. Então, o Espírito Santo é o intérprete, o ensinador por excelência, é o teu mestre, é o teu professor que está 24 horas com você. Então, se Deus é o autor e o Espírito Santo é o intérprete da Bíblia, Jesus Cristo, onde se encaixa nisso? Onde Jesus Cristo está nisso? Jesus Cristo é o centro da Bíblia, é o tema da Bíblia. A Bíblia toda aponta para Jesus. A Bíblia é cristocêntrica. João capítulo 20, versículos 30 e 31 falam bem disso. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então a Bíblia foi escrita para apontar a Jesus Cristo, que é o centro, o tema. A Bíblia é cristocêntrica. E a parte 3 do tópico 1, as Escrituras confrontam o pecado. A palavra confrontar quer dizer colocar frente a frente, é mostrar a realidade dos fatos. Então o Evangelho ele tem que ser pregado com amor, não como uma condenação. Mas, de certa forma, quando estamos pregando o Evangelho, estamos mostrando a condenação que virá. Mas quando nós pregamos com amor, é muito melhor, pois haverá uma mensagem para o coração das pessoas. Ali no Atos capítulo 2, depois que Pedro pregou na festa do Pentecostes, onde anunciou para os ouvintes que Jesus de Nazaré era o Messias, o Cristo de Deus, usando passagens do Velho Testamento para confirmar aquilo que ele estava pregando e usando da autoridade de Deus que estava nele, os ouvintes ficaram atemorizados porque reconheceram que estavam em falha para com Deus. Porque em Atos capítulo 2, versículo 37, diz que ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? Esta palavra compungiram-se quer dizer a ideia de como se tivesse um espeto entrando no coração deles. Então, quando Pedro pregava cheio do Espírito Santo, na autoridade da palavra, aquela palavra entrava no coração daquelas pessoas. Então, a mensagem do Evangelho foi proclamada com autoridade e poder e as pessoas viram que estavam em falha para com Deus. Por isso que perguntam: que faremos, varões e irmãos? Então Pedro diz: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Se arrependei-vos mudem os seus pensamentos e as suas atitudes.
Mudem interiormente para que as atitudes exteriores de vocês sejam diferentes. Então vocês reconheceram que estão errados, então estão arrependidos, então agora chegou a hora de mudar. E sejam batizados em nome de Jesus Cristo, isto é, deem testemunho público de que vocês creem que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. E também entendam que esse batismo é um símbolo de purificação. Morre o velho homem quando desce as águas e sobe um novo homem, um homem em Cristo Jesus. E o resultado disso tudo, desse arrependimento, dessa conversão, Pedro já diz: e recebereis o dom do Espírito Santo. A pregação do Evangelho trouxe uma reação naquela multidão e a resposta: houve uma grande conversão. Quase 3.000 almas se converteram a Jesus e foram batizadas e receberam o dom do Espírito Santo. Isso é, o Espírito Santo vem habitar neles como selo, como garantia da salvação, capacitação para cada dia ficar mais parecido com Cristo. A palavra de Deus, o poder de Deus e a presença do Espírito Santo nos tornam cada dia mais parecidos com Cristo. Tópico 2 da nossa lição: a igreja que prega no poder de Cristo. E a parte 1 do tópico 2: o Espírito capacita o mensageiro. Essa palavra capacitar quer dizer tornar alguém habilitado, preparado para uma tarefa, para uma função, para fazer alguma coisa. Quem capacitou Pedro para pregar daquele jeito, daquela maneira, com autoridade, com poder? Foi o Espírito Santo. O poder do Espírito Santo na vida do crente o capacita para ser uma tocha de fogo nessa nação. Você quer ser um mensageiro? Você quer ser um atalaia de Deus? Busque a Deus através do Espírito Santo. Medite nas Escrituras. Olha o que está escrito em João capítulo 15, versículo 5. Onde Jesus diz para os seus discípulos: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. No primeiro versículo desse capítulo 15, Jesus diz que ele é a videira verdadeira e o Pai é o lavrador, o agricultor. Então Deus colocou Cristo nessa terra, plantou Jesus, a videira verdadeira. E quando Jesus diz que ele é a videira e nós as varas, isso é, nós fomos enxertados em Cristo. Então, se nós estivermos nele e ele em nós, nós daremos muito fruto, porque sem Jesus não podemos fazer nada. Na questão de uma árvore com seus ramos produzindo seus frutos, você tem que entender o seguinte: o tronco, ele tem a seiva que é produzida pela terra. Essa seiva corre pelo tronco e vai para os ramos, onde que através dessa seiva, nos ramos, produz os frutos que vão aparecer nesse ramo. Os frutos não são do ramo, os frutos são do tronco que tem a seiva. A seiva representa o poder de Deus que flui nos ramos, que flui na nossa vida. Aí sim, nós vamos produzir muitos frutos para o reino. Por isso que Jesus diz: porque sem mim, sem a videira verdadeira, os ramos não podem produzir absolutamente nada. Se por um acaso produzir alguma coisa sem Cristo, é apenas uma religião fria e vazia, é apenas um ritualismo, é apenas uma tradição religiosa que vem de décadas e décadas sendo passada para frente. Mas quando você está ligado na videira verdadeira, você como ramo enxertado, você vai produzir muito fruto para o reino, porque você está ligado no poder de Deus. Parte 2 do tópico 2: fixar os olhos. O comentarista usa uma passagem de Atos capítulo 3 que é poderosa. Pedro e João estavam indo à hora nona, que era às 3 horas da tarde, indo orar no templo. E ali havia um paralítico que estava daquele jeito desde o seu nascimento, que ficava ali na porta formosa pedindo esmola. No texto subsequente de Atos diz que ele tinha mais de 40 anos. Então, quantas vezes Jesus passou por este homem e não fez absolutamente nada? Porque era o propósito de Deus que Pedro e João estivessem ali naquela hora, naquele momento. E ali estava Pedro e João, os ramos da videira verdadeira. Quando olharam para aquele homem que esperava receber uma esmola, Pedro disse: olha para nós.
O paralítico olhou para Pedro e João, achando que ia receber alguma moeda, onde que Pedro, cheio do Espírito Santo, fala para ele: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Isso é, Pedro tinha alguma coisa. Pedro tinha alguma coisa para dar para aquele homem paralítico. Entenda, às vezes falamos nas nossas congregações, nas nossas reuniões: não espere nada de mim, espere algo somente que vem de Deus. Eu até entendo na questão da humildade, mas nós temos que ter algo de Deus para o mundo que está paralisado, está aleijado pelo pecado. Então, quando Pedro disse, olha para nós, então mostra que ele se colocando como a responsabilidade daquilo que Deus confiou na vida dele. E ele diz, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, levanta e anda. E ele foi curado e saiu louvando, adorando a Deus no templo. Atos capítulo 14, é a mesma situação. Paulo estava pregando e viu um rapaz aleijado que não tirava os olhos dele, e quando Paulo viu que ele tinha fé para ser curado, Paulo também pegou ele pela mão e ele foi curado. E entenda, nas duas situações houve o contato físico através do olhar. Isso é importante para gerar fé, é importante para gerar a cura através da crença do que vai acontecer. Quando pregamos, as pessoas estão olhando para nós. Isso vai gerar uma conexão, isso é muito importante. Por isso que Pedro disse, olha para nós. Por isso que o texto ali de Paulo diz que Paulo, vendo que ele tinha fé para ser curado. Então há a conexão através do olhar físico que cria uma conexão espiritual, que é quem faz, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. E essa conexão fez a cura de Pedro e João através daquele paralítico. E fez a cura de Paulo naquele rapaz que estava também aleijado dos pés. Para isso precisa autoridade, precisa unção e precisa o poder de Deus. Para você chamar a responsabilidade para si e liberar o milagre e a salvação de uma alma acontecer. Parte 3 do tópico 2, o Espírito glorificará a Jesus. No Evangelho de João, capítulos 14, 15 e 16, Jesus ensina sobre o poder e a atuação do Espírito Santo nas nossas vidas. E ali no capítulo 16, versículo 14, ele diz que o Espírito glorificará a ele. O Espírito me glorificará, isso é, dará honra, o exaltará como ele merece. Por isso que é muito bom quando você vai num culto, numa congregação e começa a adorar a Deus, peça para o Espírito Santo ajudar você a adorar a Cristo, porque nós não sabemos adorá-lo como ele merece. Então, como o Espírito Santo mora dentro de nós, nós podemos pedir ajuda ao Espírito Santo para ele nos ajudar a glorificar a Cristo. Então, assim como o Espírito Santo veio nesta terra não para glorificar a ele mesmo, ele veio para glorificar a Cristo. E para a igreja glorificar a Cristo também da melhor maneira possível. Então, nós temos que entender isso. Cristo é que tem que ser glorificado. Podemos honrar o Espírito Santo, podemos adorar o Espírito Santo, porque ele é Deus, não tem problema nenhum. Mas também nós temos que entender que o Espírito Santo está aqui para nos ajudar a glorificar a Cristo. Cristo tem que estar no centro das nossas adorações. E quando você adora a Cristo, você está adorando a Deus Pai. E também você está adorando a Deus Espírito Santo, porque eles são uma unidade perfeita. Entenda, em Atos capítulo 14, Paulo e Silas oraram por aquele aleijado dos pés que foi curado. E logo depois disso, as multidões, vendo aquele grande milagre, começaram a adorar a Paulo e Silas, dizendo que Silas era Júpiter e Paulo era Mercúrio, e eles diziam que os deuses vieram até nós. Paulo e Silas, vendo aquela adoração a homens, rasgaram as suas vestes, onde que impediam eles de fazer aquilo ali, dizendo que também eram homens como eles, sujeitos às mesmas paixões. E eles anunciavam que deviam se converter dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar e tudo quanto há. Paulo e Silas tiraram o foco deles, estavam direcionando o foco para Deus. Como foi João Batista, no Evangelho de João, quando pensavam que ele era o Cristo, e ele dizia, não sou o Cristo, eu sou a voz que clama no deserto. E no capítulo 3, versículo 30, ele diz, que ele cresça, o Senhor Jesus, e eu diminua. Nós somos atalaias, mensageiros, testemunhas de Cristo, para sempre exaltar a Cristo, nunca nós sermos exaltados.
Tópico 3 da nossa lição: a igreja que prega a esperança vindoura. A palavra esperança não quer dizer algo que pode acontecer, algo que talvez vai acontecer. No nosso contexto cristão, é a expectativa confiante. E a parte 1 do tópico 3, um alerta a uma sociedade indiferente e insensível. Quando Pedro pregava ali na festa do Pentecostes, Atos capítulo 2, versículo 40, dizia para aquela multidão que deveriam salvar-se da geração perversa. Essa palavra geração quer dizer linhagem, descendência, a população da época. E perversa quer dizer uma geração desonesta, depravada, injusta. Na verdade, essa geração perversa era uma geração que rejeitou ao Messias. Uma semana antes da morte de Jesus, Jesus entrou em Jerusalém sendo honrado, sendo glorificado. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E logo depois, uma semana depois, estavam ali a mesma população, a mesma multidão dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Veja como a multidão mudou rápido de opinião. Por isso que o apóstolo João escreve no seu evangelho, no primeiro capítulo, versículos 11 e 12. Venho para o que era seu, o povo de Israel, e os seus não o receberam. Então nós fomos enxertados, quando no versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então o próprio Cristo, o próprio Jesus, nos dá poder de ser feitos filhos de Deus, irmão de Jesus, porque nós cremos que Jesus de Nazaré, aquele carpinteiro, é o Filho de Deus, é o Messias, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. E nós somos bem-aventurados por causa disso, porque Tomé não creu que Jesus havia ressuscitado. E depois que Tomé viu Jesus e disse: meu Senhor, meu Deus, aí Jesus fala para Tomé, no capítulo 20 do Evangelho de João, que você viu, aí você creu, bem-aventurados os que não viram e creram. Então nós somos bem-aventurados porque não vimos Jesus em carne, mas nós cremos que Ele é o Filho de Deus e que ressuscitou e em breve voltará. Essa rejeição dos judeus foi tão poderosa que Jesus anteviu a destruição de Jerusalém, que aconteceu ali no ano 70 depois de Cristo, que começou no ano 66 depois de Cristo, a guerra entre judeus e romanos, culminando na derrota de Jerusalém e mais de 1 milhão de judeus sendo mortos. Enquanto uns não creem, como foi nesse caso, outros fazem por ignorância. Pedro, quando pregava após a cura do coxo na porta do Templo Formosa, disse para aquela multidão: vocês condenaram a Jesus, vocês fizeram isso por ignorância, porque vocês desconheciam a verdade. João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa palavra conhecereis quer dizer, vocês vão ter consciência de que vocês estão errados, que vocês estão falhos com Deus e se arrependam para serem perdoados. Isso que é uma igreja que prega a esperança vindoura. A igreja aqui na terra não é para criar império religioso. As grandes instituições são importantes, mas não são essenciais, porque a função da igreja é, em ordem decrescente, em quarto lugar, manter valores de justiça e verdade. Terceiro lugar, fazer a obra social, porque assim como no Velho Testamento Deus deu uma ordenança para cuidar do pobre, do órfão, do estrangeiro e da viúva, isso mesmo cabe dentro do Novo Testamento, cabe dentro da igreja. Ou, segundo lugar, preparar os cristãos, amadurecendo-os para se encontrar com Cristo. A pessoa que entendeu o Evangelho, que veio para uma comunidade de fé, ela tem que ser preparada para crescer a cada dia. Como Pedro falou no último versículo da sua segunda carta: crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E em primeiro lugar, pregar o Evangelho e anunciar que Jesus está voltando. Uma igreja, uma comunidade de fé, uma instituição, uma denominação que não faz missões está falhando com Cristo, mas também está falhando com a humanidade, porque se existe igreja nessa terra é para pregar o Evangelho. Parte 2 do tópico 3, a promessa da segunda vinda. A volta de Jesus
tem que ser o tema principal da igreja. O mundo está sendo preparado para a vinda do anticristo. Quando estudamos a história dos grandes impérios mundiais que aconteceram ali no Velho Testamento, nós podemos observar o mundo sendo preparado para a chegada do Evangelho, para a chegada do cristianismo. Havia o império da Assíria, venceu a nação do norte, que era Israel, que estava dividida, e levou cativo o povo de Deus. Depois do Império Assírio vem o Império Babilônico, que levou cativo o povo de Judá. E depois vem o Império Persa, que trouxe de volta o povo de Deus para Israel. E logo depois o Império Grego, através de Alexandre o Grande. E depois de Alexandre o Grande, o Império Romano. Você está vendo uma sequência. Podemos ver a Síria sendo canal de juízo para Deus com Israel. E a Babilônia sendo canal de juízo de Deus para com Judá. Logo depois a Pérsia sendo levantada para a restauração de Israel. E podemos ver a Grécia sendo levantada como nação que iria trazer uma união, onde que o grego, a filosofia grega, ia trazer toda a volta do pensamento helenístico, da filosofia, para as pessoas realmente começarem a pensar, existe algo a mais do que essa vida. E logo depois vem o Império de Roma, onde Roma monta toda a estrutura para haver a comunicação fácil entre as nações. Então, quando Paulo se converte, ele tinha cidadania romana e ele era judeu, onde que ele podia andar livremente pelo Império Romano para pregar o Evangelho. Então, assim como o mundo foi preparado para receber o cristianismo, o mundo agora está sendo preparado para a vinda do anticristo e, com certeza, para a vinda de Jesus. Porque, segundo nós cremos, o anticristo só há de se revelar depois que a igreja for arrebatada dessa terra. Então, o mundo está sendo preparado. O mundo está sendo preparado para a volta de Cristo, para a ascensão do anticristo. Então nós temos que estar preparados. Pode ser hoje o grande dia da volta de Cristo. Você está preparado? Eu estou preparado. A nossa família está preparada. Que estejamos nos pés do Senhor para quando a promessa da segunda vinda se cumprir, nós estejamos prontos para subir com o Senhor Jesus. Concluindo a nossa lição, hoje estudamos a questão da pregação do Evangelho, como ela é importante para a volta de Cristo. Jesus disse para pregar o Evangelho. Em Mateus ele disse, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em Marcos ele diz, ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Em Lucas, que em seu nome se pregasse o arrependimento e o perdão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E logo em Atos, capítulo 1, versículo 8, diz que receberemos a virtude, o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas. No caso ali seria Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, se existe igreja é para pregar o Evangelho com poder, com milagres, com curas, com sinais, com autoridades. As curas, os milagres são para chamar a atenção para a mensagem que está sendo pregada. Não é para chamar a atenção para o pregador, para o evangelista, para o milagreiro. É para chamar a atenção para o Evangelho. Glória a Deus. Por isso que a igreja tem que ser cheia do Espírito Santo. E esse é o nosso tema da lição número 4 no próximo final de semana. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu aguardo vocês. Fiquem todos na paz.